Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 142º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de 1 João, capítulo de número 5, versículo 19, que diz assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou em outras versões vai dizer, o mundo jaz no maligno. Eu quero falar sobre isso com vocês hoje porque o verbo jazer quer dizer que está prostrado, o mundo está prostrado, o mundo está sujeito, o mundo está deitado no poder do mal. E em outros textos da palavra de Deus vai falar sobre não amar o mundo e as coisas que no mundo há, porque o mundo, aquele que ama o mundo é inimigo de Deus e etc. Porque eu não quero falar de coisas que é difícil de entender, mas se você olhar as notícias e o que está acontecendo só nesse ano, só de janeiro até hoje, a gente tem tanta coisa errada acontecendo no mundo ao mesmo tempo e mostrando para nós como por muitas eras a humanidade tem sido dominada por toda uma tática, toda uma estratégia de diversão ali, né? No caso de distração, que isso tem até nome na história, chamado de pão e circo. Lá na época dos romanos, quando eles viam que o povo estava insatisfeito, eles traziam os jogos, eles traziam as arenas, eles traziam as atividades que vinha como entretenimento, para entreter os povos, para dar algo para eles torcerem contra ou a favor. E obviamente que a gente tem muitas atrocidades envolvidas nisso, né? Os gladiadores, as arenas, né, com leões e cristãos eram mortos naquele tempo, martirizados ali. Enfim, muito sangue foi derramado. E hoje, só nesse ano a gente teve tanta coisa já, é tanta notícia, tanta coisa ruim. E aí de repente vem Copa do Mundo. Meus amigos, nada no mundo presta. Quando os antigos da década de 80 falavam que futebol era do demônio, a gente falava, nah, isso é papo furado. Porque é uma coisa que está enraizada na cultura brasileira, né? Faz parte do brasileiro o futebol, né? Faz parte do brasileiro algumas coisas que são... É difícil de dizer, mas é do diabo. E por que é do diabo? Porque é uma arma de distração, é uma arma de te distrair das coisas ruins que estão acontecendo. E tudo que pertence ao mundo está prostrado para o mal, está debaixo da autoridade do mal. O mal é que conduz as coisas desse mundo. E obviamente eu não estou falando isso para que você fique com medo, nada disso. É só uma reflexão para dizer que se a gente sabe que a gente é de Deus, e você precisa saber isso, para ser de Deus, precisamos entregar a vida para Jesus, ter Ele como Senhor e Salvador da nossa história, da nossa vida. E aí somos incluídos nesse reino do seu Filho amado, o reino de Jesus. Eu sei que é uma verdade muito batida e as pessoas... Eu não sei como você recebe isso se você não é cristão, mas... Eu fico vendo como nós reproduzimos e processamos o sofrimento. Não tem nada de errado jogar um videogame de vez em quando, fazer alguma atividade que não seja relacionada aos seus problemas, porque isso ajuda
a clarear a mente. Muitas pessoas vão para academia, por exemplo, malham o corpo ali para poder limpar a mente, né? Então são coisas que você gosta de fazer, né? Você tem um hobby, você tem uma atividade que te ajuda a superar os momentos difíceis, não é errado. O que é errado é quando nós começamos a viver baseado naquelas coisas. É quando aquilo se torna mais importante do que aquilo que realmente deveria importar. E eu vejo que a nossa família, ela é atacada o tempo todo. Mas estamos distraídos para perceber. Nós temos... A minha esposa vai ficar chateada se eu falar isso, mas é a verdade. O mundo jaz no maligno, gente. E se você vê a quantidade de produtos químicos que são colocados em comida, em produtos de beleza, em produtos de cuidado pessoal, sabe, desodorantes, shampoo, fruta que você compra para comer, produtos industrializados, produtos ultraprocessados. São tantas coisas que nos adoecem, sabe? Prejudicam o seu sistema imunológico, prejudicam os seus hormônios, prejudicam as proteínas que o seu corpo deveria processar de forma a te trazer bom humor, bem-estar. Na verdade você fica confuso, sua mente fica nublada, você fica irritadiço, porque são tudo uma questão às vezes alimentar, coisas que a gente está ingerindo todo dia, sabe? Porque o mundo jaz no maligno. Nós precisamos, como diz Romanos capítulo de número 12, não se conformar com esse mundo, não tomar a forma desse mundo. Eu e você precisamos nos levantar, acordar, despertar, como diz lá Efésios capítulo de número 5, desperta, ó tu que dormes, desperta. Governos não são a salvação, políticas públicas não são a salvação, ideologias, esquerda, direita, feminismo, machismo, qualquer ismo que você imaginar, os extremos não são a solução, não são a salvação, não vai ser uma pessoa que vai mudar o mundo jaz no maligno e a gente só vai caminhar de mal a pior. O único que pode mudar a nossa história é Jesus Cristo, o Senhor. Não no sentido de que Ele vai trazer algo bom para nós e que vamos viver um mar de rosas. Não é isso. Porque se você olhar as Escrituras, Jesus vai dizer, eles odiaram o Mestre. O que eles vão fazer com os discípulos? O cristão está muito mais relacionado ao sofrimento e a ser odiado e perseguido do que a caminhar em ruas de ouro nessa terra. A gente vai caminhar em ruas de ouro, mas é na eternidade, não é aqui. Essas pregações de prosperidade, essas profecias de prosperidade não corroboram com o que a palavra de Deus nos mostra. O que a palavra nos mostra é que mesmo em meio ao sofrimento, esse sofrimento vai cooperar para o nosso bem. E que Ele vai estar com a gente durante todo o processo. De que Ele vai estar com a gente durante as lágrimas. De que Ele vai estar com a gente durante as aflições. Que Ele vai estar durante o luto. Não importa o que você passar. É como diz o salmista, assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei o mal, porque tu estás comigo. Então, quando a gente fala que seremos prósperos, de acordo com a palavra e com a Bíblia, é que nós teremos a presença daquele que vale tudo. Então, até sofrer, Pedro vai dizer em suas cartas, se você sofre, que não seja por algo ruim que você fez, mas se você sofre pelo nome de Jesus, se alegra, porque grande é a tua recompensa. Se alegra.
Porque é para isso que nós... É como se fosse o fim de todo cristão, ser perseguido. Porque nós temos que ir em contramão com o mundo. Não se conformar com o mundo, mas transformar nossa mente todos os dias. Então não se iluda. Muitas coisas vêm para te distrair. Muitas coisas vêm para tirar o seu foco. Muitas coisas vêm para te fazer uma psicoadaptação. É como se fosse algo previamente feito e criado para te distrair e mudar o seu comportamento sem que você perceba. É para você começar a chamar coisas que estão erradas de coisas certas sem que você note. É você começar a apoiar coisas que são erradas. Porque tem hoje uma máscara, um nome de coisa boa. Não faça isso. Acorde, desperte. O mundo jaz no maligno. O mundo está prostrado e rendido aos poderes do mal. Então, desperta hoje e começa a olhar ao seu redor o que tem envenenado a sua família, seja na mente, nos sentimentos, que é a alma, no espírito, corpo, alma, espírito. Toma cuidado com o que está vindo para dentro da sua casa, seja de alimento, de entretenimento, de distrações televisivas, séries, filmes, canais, programas, áudio, música. Acorda. Seja sábio. E Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.